O sexto princípio para implantar uma igreja cheia de vida, escreva aí se você está tomando notas, é o fator UAU, aquilo que chamamos fator UAU. Você está aqui na segunda subscrição aqui e o que está escrito aí, você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa impressão. Então, recapitulando, nós já fizemos a parte de oração, criamos a nossa equipe de trabalho, encontramos um bom local, levantamos os recursos financeiros, fizemos uma boa estratégia de marketing, mas chegou o grande dia de inauguração. Então, este é o ponto número 6. Vamos falar do dia em si da inauguração. E aqui vamos compartilhar alguns princípios que nós aprendemos, que vai criar uma grande expectativa e um bom ambiente para as pessoas e fazer com que elas voltem aos cultos. Deixa eu iniciar sendo direto com você. A sua meta no culto de inauguração é fazer com que essas pessoas voltem no próximo domingo. Essa é a sua meta. Eu não estou dizendo que você vai ter que tentar consertar o casamento deles, fazer com que eles fiquem todos libertos em um só dia. Tudo que você precisa é fazer eles voltarem. Se eles voltarem, você vai ter uma vida pela frente para tratar das outras coisas. Temos que mudar nossa mentalidade. Achamos que tem cultos de domingo que são um fracasso. Eles querem tentar fazer tudo em um só dia. Então, essa não é a sua melhor meta. A sua meta é fazer com que as pessoas voltem. Você tem que ganhar a confiança para que elas voltem no próximo domingo e você vai ter uma vida inteira pela frente para cuidar deles e das suas famílias. Temos que mudar a nossa opinião acerca do que é um culto de domingo. Agora, o desafio para nós do ARC tem sido por causa da mentalidade de muitas igrejas, como que elas acham que tem que ser o culto de domingo. E nós simplesmente acreditamos que tem que ser criada uma experiência para que as pessoas voltem. Esses outros tipos de reuniões, como células ou coisas diferentes que fazemos para dar acompanhamento do ministério, a gente faz outros dias. Não tentamos fazer tudo isso no domingo. Então, estamos dizendo que isso é como uma mudança de paradigma. É preciso haver uma mudança de mentalidade aqui, porque nós não vemos o culto de domingo como uma expressão que acaba arruinando tudo. Mas o domingo é para a gente ganhar a confiança das pessoas, para que elas se sintam atraídas e ministradas, e não como aquele tipo de culto que acaba estragando tudo em apenas 1 hora de relógio. Então, nós temos uma abordagem, uma aproximação diferente. Fazemos como as grandes empresas de entretenimento. Essa é a razão pela qual você vai na rua principal da Disney e você não vê um pedaço de papel no chão. Tem uma razão por isso. A maneira como eles te tratam lá também tem uma razão por isso. Porque no segundo que as pessoas chegarem até no estacionamento da sua igreja, elas já começam a fazer decisões acerca de você. Então, igrejas de sucesso sabem que esses pensamentos das pessoas que visitam são importantes. Por isso que elas fazem as escolhas certas para valorizar as pessoas. E as pessoas que visitam fazem suas escolhas e decisões a partir do momento que pisam no prédio onde você está. E você nunca terá uma chance para causar uma boa impressão à primeira vista. Então, o que nós vamos fazer acerca disso? Deixa eu te dar aqui 8 dicas para te encorajar a criar aquilo que nós chamamos da experiência UAU, ou fator UAU, no dia da inauguração da sua igreja. E o primeiro fator é você precisa saber por quê. Por que as pessoas não estão indo para a igreja? Em outras palavras, vai chegar o domingo e muitas pessoas não estão indo para a igreja. Por que elas não estão indo? Então, você tem que saber esse porquê. Estou dizendo que você tem que se educar, você tem que se preparar para criar uma grande impressão, onde eles digam uau no primeiro dia da inauguração. E você precisa saber se eles voltaram, por que não voltaram, porque eles não estão indo para a igreja. Se você não souber os porquê, como é que você vai consertar? Como é que você vai oferecer algo bom se você não sabe por que as pessoas não estão indo para a igreja? Então, você tem que se preparar para isso, tem que saber o porquê que elas não estão indo. Você tem que estudar, você tem que se dedicar a isso e tem que saber por quê. Deixa eu te dar alguns motivos que são gerais, mas você precisa encontrar os motivos específicos da sua região. Uma das razões pela qual muitos não voltam para a igreja é porque o culto é entediante. Então, preencha aí a lacuna. Então, é uma experiência entediante
e ela não conseguiu se conectar. Então, lembre-se, no dia da inauguração, aquelas pessoas ainda não te conhecem. Então, elas não vão voltar se o culto for entediante. E a segunda razão pela qual eles não voltam é porque os membros da igreja não foram amigáveis. As pessoas com quem eles falaram não foram legais, ou não cumprimentaram, ou então ficaram fazendo perguntas demais, foram rudes. Então, nós treinamos aqui os membros da nossa igreja como se relacionar com os convidados. A gente treina eles para receber essas pessoas bem constantemente. Você pode perguntar àqueles que frequentam a nossa igreja, que a gente sempre fala a mesma coisa. Nós não existimos por causa de nós, mas a igreja aqui existe por causa das pessoas que vão vir. Então a gente tem que aprender a tratar essas pessoas muito bem. Eu treino bem a minha equipe quando chega a semana de Páscoa. Eu aviso para eles, olha, nós vamos receber o dobro de pessoas que normalmente recebemos aqui nos cultos. Então, por favor, não fica buzinando no estacionamento, não fica sendo rude com as pessoas, trate eles super bem, porque lembre-se, você quer ir embora, está doido para chegar logo em casa, mas essas pessoas estão aqui fazendo decisões acerca de nós. Eu olho para a minha equipe e falo assim com eles, sejam legais, sejam legais. Então, eles dão risada e entendem a mensagem, o que eu quis dizer com isso. Então, temos que treinar nossos membros, a nossa igreja a ser cordiais, a ser amigáveis com as pessoas. Treine a sua equipe de inauguração. E uma pesquisa mostra que muitas pessoas não voltam para a igreja, não frequentam a igreja, porque elas acham que as igrejas querem sempre algo delas e nunca tem algo para elas. Então, essa é a lacuna aqui. Elas acham que a igreja quer o seu dinheiro. Então, o que nós devemos fazer? Temos que desfazer esse mito. As pessoas acharem que nós queremos o dinheiro delas. Então, quando chega o domingo na minha igreja, já fazem 9 anos, chega o momento da oferta, eu explico para eles, olha, você não precisa trazer oferta nenhuma, especialmente se você é um convidado, porque nós estamos aqui para oferecer um culto para você. Nós não queremos nada de você, mas nós queremos oferecer esse culto para você. E nós não pedimos oferta. E eu continuo explicando para eles que os membros da nossa igreja vão se levantar e vão trazer as suas ofertas aqui na frente, porque elas se sentem à vontade. Então, se Deus colocar isso no seu coração, obedeça a Ele. Então, é melhor você fazer se você está ouvindo a voz de Deus. Eu faço isso todo domingo. Então, as pessoas se levantam voluntariamente e começam a doar, porque elas entendem que a gente está ali sem querer nada delas. Então, temos que quebrar esse mito de que a igreja está ali para tirar dinheiro das pessoas. E também as pessoas vão querer saber o que vai acontecer com seus filhos. Essa é a próxima lacuna aí, as crianças. Então você precisa estar preocupado com isso, porque a geração de hoje em dia, as pessoas estão se preocupando com os seus filhos na igreja, as crianças. E você precisa saber dessas coisas, o porquê. Por que o seu culto não está sendo aquele culto uau, não está sendo aquele culto maravilhoso? Você precisa saber o porquê disso e há uma razão por qual muitas igrejas não estão indo bem nessa área. Segunda coisa muito importante é você precisa causar a boa impressão nos primeiros 10 minutos. Isso me desencoraja um pouco, porque eu não começo a pegar o microfone para pregar somente depois dos 30 minutos. E eu sou a melhor parte, não é verdade? Mas somente para entender, as pessoas já fizeram a decisão antes mesmo da pregação. Já fizeram a decisão ao chegar no estacionamento, a ver como era a salinha das crianças, a música e todas essas coisas. Porque as pessoas sempre tomam suas decisões cedo e nunca tarde. Então você precisa causar uma boa impressão. Primeiro, você tem que... Isso acontece quando você vai em algum lugar. A primeira impressão é que fica. E a mesma coisa acontece com as pessoas na igreja. Então, dê bastante atenção a essas primeiras impressões. É isso que eu estou tentando passar. Dê muita atenção à primeira impressão. Número 3, tendo isso em mente, faz você colocar sua energia e os recursos no louvor e na adoração. O louvor e a adoração precisa ser maravilhoso. Eu sempre falo para implantadores de igreja, não tente fazer tudo. Você não pode tentar ter um culto jovem, culto de mulheres, grupo de células, piqueniques, tentar fazer tudo isso. As pessoas não estão procurando por isso. A primeira impressão que elas procuram são duas coisas. Se vão cuidar das crianças e como que é a música, o louvor e a adoração.
Você não vai precisar ser bom em tudo no primeiro dia. Na minha opinião, você não pode perder principalmente essas duas coisas, que é crianças e a música. E se você não está pronto, espere até o dia que você ficar pronto nessas duas áreas, louvor e na área de crianças. Crianças é o nosso quarto ponto aqui na lacuna, Ministério de Crianças. E para funcionar bem esse ministério, você tem que estar bom em 4 áreas, não apenas 3 ou 2, mas 4 áreas. Ministério de Crianças tem que ter pessoas preparadas, tem que ser um lugar seguro, limpo e divertido. Todos os 4 ao mesmo tempo. Então, quando você tiver construído a sua equipe do Ministério de Crianças para o dia de inauguração, você tem que saber, existem pessoas bastante suficientes para trabalhar ali, porque as mães chegam observando tudo. Eu trabalho no Ministério há 26 anos e eu percebo, quando as mães chegam, elas observam tudo nos mínimos detalhes. É preciso ter um ambiente seguro. Eles precisam saber se as crianças vão ter segurança, vão ser cadastradas ao entrar, se não vão escapar, não vão fugir. Elas vão observar tudo isso, especialmente se você está em uma inauguração em um local portátil, como uma escola, porque as pessoas já se sentem inseguras pelo fato de aquilo não ser um ambiente oficial. Então, elas se sentem nervosas por isso. É necessário haver sinais de segurança para indicar quando a criança entrou, quando ela saiu. E você não pode apenas liberar a criança na porta somente porque ela falou mãe quando viu certa pessoa. Você tem que conferir o númerozinho da pulseira. O ambiente também tem que ser limpo, você não pode colocar o filho de alguém num chão sujo. Mantenha um ambiente limpo e, obviamente, tem que ser divertido. Se for divertido, quando chegar no carro na hora de ir embora, você pode ter pregado um péssimo sermão, mas a criança vai dizer para a mãe, mãe, podemos fazer desse lugar a nossa igreja? E, com certeza, ela vai voltar, eu prometo a você. Então, a gente sempre se pergunta, o que é que nós temos que fazer, então, no dia da inauguração? Não tente ensinar a Bíblia inteira em apenas um domingo. Muitas pessoas colocam essa meta e a gente crê que essa não é a nossa meta aqui. Nunca tente ensinar tudo para eles em apenas um domingo, senão eles nunca mais vão voltar. E aí isso vem ao nosso ponto número 5, que é o seu sermão, a pregação. Nós não usamos esse termo sermão, usamos mensagem. Então você precisa pregar uma mensagem naquele dia. A gente não quer que você pregue um sermão porque você só leva um sermão quando você está em encrenca. Então não chegue na frente dizendo, eu vou pregar um sermão, o meu sermão de hoje será assim. Ao invés disso, você deve pregar mensagens. E você deve limpar um pouco a sua mensagem. Suas mensagens devem ter 5 características e você tem que se virar para arrumar isso. Deve ser algo interessante. Tem que ser uma mensagem clara, precisa ser relevante, precisa entreter e precisa ser uma mensagem bíblica. Todos os 5 elementos juntos. Você pode me perguntar, sério, Cris, a mensagem tem que ser entretenedora? É claro que sim. Se você procurar no dicionário, entreter significa atrair a atenção de alguém. Nós temos uma equipe na nossa igreja que procura por essas mensagens, mensagens que marcaram, mensagens memoráveis que atraem a atenção das pessoas. Então você precisa fazer o mesmo. E diga-se de passagem, nós aqui, a diretoria do ARC e as nossas igrejas, nós oferecemos mensagens, o nosso conteúdo de mensagens, sermões ou pregações de abertura, vídeos de abertura e mensagens criativas para ajudar você a implantar a sua igreja. Nós suprimos você com todo esse material para você não ter que trabalhar duro no primeiro ano tentando preparar mensagens, porque você estará ocupado carregando caminhões, preparando outras coisas e você terá mais tempo livre para fazer essas outras coisas. Nós vamos providenciar esse tipo de material que no primeiro dia vai fazer você parecer como uma igreja de 10 anos. Então procure essas mensagens, esses sermões do pessoal que já tem esses sermões prontos, para você já chegar com excelência no primeiro dia e preparar uma mensagem que tem esses 5 elementos. E nós queremos ajudar você a criar essa uau experiência no dia da inauguração. Estão entendendo? Certo? Número 6, nós falamos isso na primeira sessão, é sobre a questão de oração. A equipe de oração tem que cobrir todo o culto. Você deve levar bastante a sério essa questão espiritual e de oração durante os cultos.
E, em sétimo lugar, os visitantes têm que ser saudados de uma maneira calorosa e, na nossa opinião, eles devem ficar no anonimato. Estudos comprovam que pessoas, quando vêm visitar a igreja pela primeira vez, elas não querem ser reconhecidas. Então, esse sistema antigo de igreja pede às pessoas para levantar as mãos, para colocar algo para identificar. Ah, você passa ali fora depois para pegar um presentinho nosso, para receber algo. As pessoas, às vezes, não querem esse seu presente gratuito. Elas só querem visitar o seu culto do primeiro dia e quer permanecer no anonimato. Então, deixe a pessoa à vontade, na sua liberdade. Então, nós falamos, se você é visitante hoje aqui, a gente não vai fazer nenhum reconhecimento especial para você. Temos apenas um cartãozinho aí que você pode preencher com pedidos de oração. E se você não se importar em preencher, todos os membros da nossa igreja preenchem esses cartões com pedidos de oração e a gente envia para vocês toda semana um jornal informando sobre o que está acontecendo aqui na nossa igreja. E não se preocupe que esse cartão não é para a gente te ligar. Ninguém da igreja vai ligar para você, ninguém vai bater na sua porta. Não se preocupe com isso, que nós não vamos te incomodar. Então, ali no meio das pessoas é que eles se infiltram e preenchem esses cartões. E a gente mostra a nossa proposta de igreja através dessas cartas que enviamos. Porque dessa maneira a pessoa você não tem que ferir o sentimento de ninguém e dizer não. A gente não vai bater na porta de ninguém, não vai telefonar para eles. Porque dessa maneira ela pode ter que dizer um não e se sentir constrangida ao fazer isso. Então, através de carta, é a melhor maneira que nós fazemos essa comunicação da nossa visão. Então, através dessas cartas, você pode ser muito direto, o mais direto que você quiser. Muito mais do que se fosse uma ligação ou falando com a pessoa face a face. E os estudos mostram que as pessoas não querem receber esses telefonemas. E tudo que você quer fazer é com que as pessoas o quê? Voltem. E se essas pessoas voltarem para o segundo culto, segundo domingo seguido, a porcentagem dobra de eles ficarem. E a porcentagem é 4 vezes maior no terceiro domingo. E se eles voltarem no quarto domingo em seguida, você já conseguiu conquistar essa pessoa. Então, podemos dizer que a nossa meta é fazer com que as pessoas venham 4 domingos seguidos para a igreja. Então, essa é a melhor, você não precisa fazer um acompanhamento da pessoa. A melhor maneira é você apenas respeitá-la para que ela possa vir essas 4 vezes. Então, aqueles métodos funcionaram no passado, mas hoje não funcionam mais. Eu posso provar isso para você. Quantos de vocês aqui gostariam de estar na sua casa, descansando um domingo à tarde, assistindo um jogo de futebol, algo que você gosta, e de repente toca a campainha alguém que você nunca conhece? Quem gosta de receber essa visita aqui, levanta a mão. Até hoje eu nunca encontrei ninguém que gostasse disso. Na verdade, os visitantes até gostam quando a gente fala para eles que nós não vamos fazer isso. A gente fala, olha, essas coisas que nós não vamos fazer por você, essas outras coisas. Eles gostam de ouvir isso. E número 8, nosso ponto final, foque sempre em excelência. Foque a excelência em tudo. Eu aprendi na escola de negócios que a excelência cria conforto. E eu estava em uma aula de marketing que falou que a razão pela qual as pessoas voltam para uma loja não foi porque teve um bom preço, não foi porque ela conseguiu fazer um bom negócio, mas elas voltam porque conseguem encontrar as coisas. Por exemplo, no supermercado está tudo sempre organizado no mesmo lugar. Há um nível de conforto naquele lugar. E, obviamente, uma pergunta sobre isso é: o que vem a criar o conforto? A resposta foi encontrada nessa pesquisa, e é a excelência. Então, tudo que você fizer, coloque para as pessoas fazerem com excelência. As pessoas gostam quando tem excelência. Então, você deve focar em excelência. E isso nos leva à pergunta crítica para o final dessa sessão, que é: o que é que as pessoas vão falar depois do primeiro culto, quando estiverem indo embora para casa? O que é que elas vão conversar daquele culto quando estiverem no carro? Então, isso vai determinar se você foi bem ou não, certo? Então vamos falar um pouco mais sobre isso.
Ok, foi maravilhoso ouvir isso e eu queria adicionar algumas coisas sobre isso. E uma boa questão é, se você fizer tudo muito bom e bem feito, as pessoas vão acabar convidando outras pessoas que elas conhecem. Porque todo mundo está procurando por uma igreja cheia de vida, um culto vivo, cheio de vida para passar. E quando eles falarem para os seus amigos, você não vai ter dificuldades em crescer. O que eu quero que você entenda é, por exemplo, quando você está em uma loja de automóvel e você tem aquele vendedor que está tentando te manipular e fazer você comprar algo que você não quer. Isso aconteceu comigo uma vez. O vendedor falou, deixa eu entrar aqui rapidinho para pegar o meu cartão para te dar. E quando ele voltou com o gerente para tentar me convencer a comprar algo que eu não queria. Então eu falei para ele, em primeiro lugar, amigo, você mentiu para mim. Você falou que ia pegar o seu cartão de visita e trouxe o seu gerente. Então eu quero dizer para você que nunca mais eu vou pisar os meus pés aqui nessa loja e de fato eu nunca mais fiz isso. Então, se você fizer as pessoas se sentirem assim na igreja, tentando manipular ou tentando convencê-las de alguma coisa, elas nunca vão voltar, porque elas já passaram por isso muitas outras vezes em outro lugar. Deixa eu te dar uma ilustração do porquê disso. É como acontece muitas vezes na hora do apelo. As pessoas perguntam, quem quer aceitar o Senhor hoje? Quem quer aceitar, levante a mão. Quem quer, levante a mão. Apenas levante a sua mão. Ou então, se você não quiser levantar a mão, você pode ficar de pé. Ou então, você pode levantar e você pode seguir esse pessoal até a sala ali do lado. Quem é que vai querer ser salvo dessa maneira? Então, se você não fizer isso, você não falar assim, você não vai estar tentando manipular as pessoas. Então, isso às vezes eles se sentem desrespeitados, se sentem que está sendo manipulado. Então, elas nunca voltam. Então, as pessoas odeiam isso, às vezes é até ofensivo para elas. E diga-se de passagem, é o Espírito Santo que salva as pessoas, não é você. Se você respeitar as pessoas o bastante, respeitar a dignidade delas e deixar que elas livremente respondam ao Espírito Santo, então o Espírito Santo vai agir e vai fazer o trabalho. E com certeza vai fazer um trabalho melhor que você. E deixa eu acrescentar uma coisa. Você não está vendendo Jesus nos cultos de domingo. Ele não está à venda, ele não é um produto, não é uma mercadoria. Você não pode comprar Jesus, não pode vender Jesus. Mas o negócio é o seguinte, o que você está tentando vender é o seu modelo de cristianismo. E se as pessoas comprarem a ideia de como você faz esse culto, elas vão voltar muitas outras vezes para a sua igreja para ouvir o Evangelho bastante e, eventualmente, vão ter um encontro com Deus e vão encontrar Jesus na sua igreja. Fala com eles sobre aquela questão da loja de automóveis, como que funciona. É verdade, deixa eu falar sobre isso, mas em segundo lugar também, não tente fazer tudo o que você sabe no único domingo pela manhã, certo? Em outras palavras, você não prega, profetiza, expulsa demônios, liberta pessoas de drogas. Não. Essa é uma outra história. Quando você vai em uma loja de automóveis, o salão ali onde estão os carros é a melhor apresentação possível. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. A gente foi para Londres certa vez com o John Maxwell para a inauguração do ministério dele lá na Europa e o irmão Chris estava com a gente. Nós fomos para uma concessionária da Rolls-Royce. E eu digo que nós estávamos boquiabertos com toda aquela beleza, a excelência, a história daquela empresa, a qualidade dos seus produtos. E eles nos trataram como multimilionários, como se a gente pudesse comprar aqueles Rolls-Royce. E eu sentei em um carro ali, e quando você fechava a porta, era aquele algo suave, parecia coisa de outro mundo. Então, naquele momento, eu tive uma impressão. Vamos fazer um tabernáculo para o Senhor bem aqui. Era como se eu estivesse ali tendo uma experiência no Monte da Transfiguração. Eu não queria sair, mas eu tive que sair daquele lugar. E foi isso que passou pela minha mente. Minha vida seria melhor se nós tivéssemos ambientes como esse nas igrejas. Então, é isso que você tem que fazer no domingo pela manhã. Fazer a pessoa se sentir um uau.
Eu não sabia que podíamos ter igrejas com essa excelência. Se eu tivesse entendido isso, minha vida teria sido bem mais fácil. E quando uma pessoa precisa ser consertada, domingo pela manhã não é o melhor lugar. A minha esposa dirige o carro dela e quando ela vai, o carro tem problema, ela não leva ali para o salão de apresentação. O carro vai lá para o fundo, para a oficina, onde ele fica lá atrás sendo consertado, onde fica o óleo sujo no chão, as peças quebradas, e tudo é consertado lá atrás. Então, os cultos de domingo são para as pessoas não alcançadas que você está tentando ganhar. Então, não há tempo para as pessoas virem fazer experiências às suas próprias custas. Então, não deixe aquele cara extravagante, aquela pessoa que quer se aparecer, chegar no culto, roubar a cena e tentar mostrar os seus dons, seus talentos na frente de todo mundo. Não há tempo para isso. Então, se você quiser ser trabalhado, é melhor fazer isso em uma outra hora. Mas você nunca vai conseguir levar o carro para a oficina mecânica se primeiro você não comprar o carro. É isso, exatamente. Em outras palavras, muitas pessoas dizem assim, mas você fica só no culto de domingo, é algo muito raso. Mas sabe de uma coisa? Nós temos o raso, mas nós também temos o profundo, certo? Mas o raso é para aquelas pessoas que ainda não sabem nadar. E a gente deixa o profundo para aquelas pessoas que já sabem nadar. E aqui está o segredo. Se você não fizer a pessoa ficar no culto de domingo, você nunca vai conseguir levar ela para o profundo. E você nunca vai levar ela para algo mais profundo de uma vida com Cristo se você não conseguir vender o seu modelo de cristianismo aos domingos. Então, não importa qual o seu histórico, o seu passado, se você não entender essas coisas, você vai continuar sendo uma igreja de 40 membros por 10 anos. Alguns pastores chegam para mim e falam, a gente quer implantar a igreja, mas do nosso modelo, a nossa igreja sempre cresceu pequena. E eu pergunto, sério, qual é o seu tipo de igreja? Eles dizem, a nossa igreja são pessoas de uma média de 50 a 70 pessoas. E eu falei, essas igrejas que você quer implantar? Ele disse, não, a gente quer implantar a igreja igual a sua. E eu digo, mas você acabou de me falar que quer plantar uma igreja com o seu modelo e ter os nossos resultados. E eles dizem, é isso que a gente quer. Eu falo, mas não vai dar certo. Se você quiser implantar, a gente vai ensinar você a plantar da nossa maneira. Certa vez, uma grande denominação entrou em contato conosco. Eles queriam fazer parte do nosso treinamento, mas queriam implantar algumas regras deles, alguns modelos deles. E eu falei, não vem porque não vai dar certo. E quando eu disse não, eles perguntaram para mim, por que não? Nós estamos falando em implantar 500 igrejas por ano. E eu falei, sabe por que não? Porque a Chevrolet já há 40 anos tem tentado construir um Toyota e não consegue. Por quê? Não está no DNA deles, não é a sua cultura. Então, se você não quiser aprender conosco do nosso DNA, não vai dar certo. Então, descubra como que vai ser o seu salão de apresentação, como que vai ser o seu culto de domingo. E veja como que outras igrejas estão fazendo. E você vai descobrir muitas coisas legais. Só dessa maneira você vai conseguir levar as pessoas depois a ter uma experiência mais profunda, uma experiência poderosa e específica com o Espírito Santo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Então, proteja com todo cuidado o seu culto de domingo.